Segunda Samuel, capítulo 11. Eu acredito que não só eu como pastor, mas os pastores aqui da igreja, eu acho que essa semana folhearam a palavra em 2 Samuel, devido a questão do nosso bate-papo que nós vamos ter na quinta-feira, amanhã, né? Então eu creio que vocês leram também, os pastores também leram essa passagem, com certeza, como outras passagens. Todos acharam, amém? 2 Samuel capítulo 11, a partir do versículo 1, amém? A palavra do Senhor diz assim, 2 Samuel 11, a partir do versículo 1. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo o Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias o heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer, e entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para sua casa, e a mulher concebeu e enviou, e fê-lo saber a Davi, e disse: pejada estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo pois Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, e como ficava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele iguaria do rei. Eu vou ler só até aqui. Aqui já deu para você entender um pouco da história do que nós vamos falar. Então nós vimos aqui, eu queria que você prestasse um pouco da sua atenção sobre esse texto que você leu, e depois eu gostaria que você, quando chegasse na sua casa, eu gostaria que você lesse um pouquinho o capítulo todo de número 11. Você vai entender que esse homem Davi, esse homem que tinha um grande chamado de Deus, tanto é que a Bíblia nos relata que Davi era segundo o coração de Deus. Você imagina uma pessoa para ser segundo o coração de Deus? O que essa pessoa, olha, eu fico lendo a palavra do Senhor e falo: gente, o que Davi tinha? E tenho que ler mais para entender, para Deus me revelar na palavra o que Davi tinha, que era segundo o coração de Deus. Porque nós lemos, temos que estudar, temos que escavar mesmo, como se fosse atrás de ouro, porque a palavra de Deus, ela é ouro para as nossas vidas. E você vê que Davi, ele age com uma intenção não muito boa, uma intenção maliciosa. E se você for ler o capítulo de número 11, você vai ver que Davi comete 2 pecados subsequentes. Em sequência ele comete 2 pecados. Ele se deita com a mulher de Urias,
E além de se deitar com a mulher de Urias, ele ainda manda aquele homem ir na frente de uma guerra com homens valentes, inimigos, para que ele fosse morto. Você está entendendo? Agora eu faço a pergunta para você: se Deus, como a palavra fala, não sou eu, a palavra fala, que Davi era segundo o coração de Deus, o que impede eu e você ser segundo o coração de Deus? O que te impede? Qual o pecado que impede você de adorar a Deus? Qual o pecado que te impede de adorar a Deus? Porque nós estamos acabando de ler aqui, capítulo 11 de 2 Samuel, que Davi, que era rei, entenda que o rei é como se fosse o governador de hoje. Naquela época se usava rei, é como se fosse o governador do estado de São Paulo hoje. Naquela época era rei. E você vê que, olha só, Davi vê uma mulher formosa, ele manda aquela mulher se banhando, ele manda os servos dele ver quem era. Aí os servos falam que é Betseba, e ele manda que traz ela até para se deitar com ela, sabendo ele que ela era a mulher de Urias. E depois ainda manda, porque ele era rei, para que ele vá a uma peleja, para que seja morto. A palavra do Senhor, a palavra de Deus, às vezes ela vem para a nossa vida, para mim, para a sua vida, e ela vem de uma tal maneira que, irmãos, eu acho que às vezes quando eu começo a ler a palavra do Senhor e começo a ver essas coisas, começo a gente querer se aprofundar mais, eu acho que começa a sair fumaça da cabeça. Fumaça da cabeça começa a sair. Porque você fala: meu Deus, o que me impede? O que me impede de ser não como Davi, ou até mais como Davi? E aí eu começo a analisar a palavra do Senhor e começo a analisar os dias de hoje. O que tem impedido de pessoas se achegar próximo de Deus? O que tem impedido eu e você de se achegarmos perante Deus, diante de tal pecado, ou melhor, de tais pecados que Davi cometeu? Ele não só pegou a mulher de uma outra pessoa, mas como também mandou matar o marido da mulher. E aí vem a pergunta: qual é o pecado que tem impedido você de se achegar a Deus? Qual é o pecado? É o pecado aqui, como nós acabamos de ler? É o pecado da traição? É isso que tem impedido de você se achegar a Deus? É o pecado do assassinato, da morte? Porque muitas das vezes hoje, nos dias de hoje, você pode não mandar assassinar, mas você pode assassinar alguém com palavras. Naquela época você viu, você acabou de ler comigo aqui, Davi, ele não usou das mãos para acabar com aquele homem, mas usou do poder que ele tinha para acabar com aquele homem. Será que eu e você temos usado o poder que nós temos para acabar com alguém? Para destruir alguém? Porque às vezes eu não preciso pôr a mão, mas eu posso mandar alguém, eu posso pagar alguém, não sei como é que. E aí, qual é o pecado? Qual é o pecado que tem
tirado você de se aproximar, que tem impedido você de se aproximar de Deus? Qual que é o pecado? Agora, o que eu quero salientar bem aqui, que eu li Samuel, li o capítulo 11 para entender, aí depois fui para o capítulo 12 e você começa a entender. Não pense você, não pense eu, não pense você, nós não podemos pensar dessa maneira, porque todo o pecado, isso é bem certo, a Bíblia deixa bem clara, todo pecado vai existir consequências. Todo pecado vai existir consequências. Não existe um pecado. É como eu falei com a Lourdes, eu estava conversando com ela sobre essa palavra e falei para ela: é bem que a palavra do Senhor diz que é a lei da semeadura. Aquilo que você plantar, você vai colher. E depois você lê o capítulo 12 e você vai ver que Davi colheu tudo aquilo que ele plantou. Betseba fica grávida, o filho morre. Um homem de Deus é usado para falar que o filho vai morrer. Você já pensou nisso? Você receber uma notícia dessa? O cara já morreu, agora só eu e você, estamos livres. Imagina, eu começo a imaginar, e de repente vem um profeta do Senhor, do nome de Natã, e fala: o seu filho vai morrer. Davi se prostra ao chão em adorar, os seus homens ali vão lhe oferecer pão, ele fala que não, e depois logo em seguida, quando ele vê os seus funcionários ali, os seus servos cochichando, ele fala: o filho morreu? Sim, o filho morreu. E aí sim ele pede pão, e aí os servos dele falam: mas como? Aquele momento você estava querendo pão. Ele falou assim: não, agora não adianta mais, agora ele já se foi. Quer dizer, ele compreendeu, Davi compreendeu. Então olha só, olha que coisa. Mas agora, eu queria que você abra a sua Bíblia no livro de Salmo 91. Qual é o pecado que tem impedido você de se aproximar de Deus? Qual é o pecado? Qual o pecado que tem impedido você de se aproximar de Deus? Qual que é o pecado? Fale para você mesmo. Fale aí com Deus agora. Qual é o pecado que tem impedido você de se aproximar de Deus? Aí eu começo a pensar na minha cabeça, começo a imaginar e falo: é verdade. A palavra de Deus diz em todos os momentos que Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Davi cometeu o pecado com Betseba. Davi manda matar o seu marido, o marido de Betseba. Depois vem a consequência dos pecados dele, perde o filho. Depois vem um outro filho, que esse Deus se agrada, que é Salomão. Olha, como eu começo até a analisar e começo a falar como a vida de um homem tem altos e baixos, não é? Como a vida de um ser humano tem altos e baixos. Só que ao mesmo tempo eu começo a pensar que esses altos e baixos que eu e você vivemos, os altos e baixos que Davi viveu, não foram coisas que Deus
Deus não tinha talvez planejado mal para Davi. Deus deu oportunidades para Davi, e Davi não soube aproveitar. Davi não soube aproveitar. Será que eu e você estamos aproveitando as oportunidades que Deus tem dado para nós? Será que nós temos feito bom uso daquilo que Deus tem, como eu costumo dizer, porque eu aprendi isso na palavra, aquilo que Deus tem nos confiado? Você tem usado? Será que nós temos pedido para Deus como o filho de Davi pediu? Salomão pede. Salomão foi um grande rei. Salomão foi um rei que teve muitas riquezas, muitos servos, muitas coisas, muitos reis, muitas rainhas queriam ir até o reinado de Salomão para ver o que ele tinha, as grandezas, as comidas, as especiarias, que chamava na época especiarias. E você vê que Salomão, ele tem tudo, e ele chega até Deus e ele pede o quê? Deus, me dá sabedoria para lidar com tudo isso. Será que eu e você não estamos sendo um pouquinho soberbos? Deus está nos entregando em nossas mãos coisas maravilhosas, coisas grandiosas, e muitas das vezes eu e você queremos, com a nossa limitação, queremos tentar, queremos fazer algo, e não pedimos para Deus a palavra-chave: sabedoria. Não chegamos a Deus, e muitas das vezes, sabe o que acontece? Sabe o que tem impedido eu e você de se achegarmos a Deus? A palavra se chama medo. Medo do pecado, medo do erro. Nós temos medo do pecado, medo daquilo que cometemos, daquilo que erramos, daquilo que fraudamos, daquilo que fizemos de errado, não fizemos certo, erramos, mas temos medo, e não se achegamos para Deus. Não temos uma conversa sincera com Deus, não abrimos o nosso coração para Deus. E aí começamos a confiar em nós mesmos. É onde quebramos a cara. É onde achamos, como a tal de axologia. Deus começa a nos abençoar, Deus começa a nos dar coisas boas, Deus começa a nos abençoar na área espiritual, na área financeira, como diz a palavra de Deus, aonde colocarmos a mão é abençoado, mas aí aquilo ali começa a sair fora do controle, porque nós não temos a tal da sabedoria. Você já pensou, eu não me vejo, mas você já pensou hoje, de repente amanhã você vai tirar o saldo da sua conta e tem lá 400 mil reais. Será que você vai saber lidar com esse dinheiro? Será que você vai saber lidar com essa quantia? Será? Será que daqui a uns 60 dias você já não vai ter gastado tudo? Não precisamos pedir sabedoria para Deus? Eu não estou acostumado a mexer com um valor desse, né? E eu não estou acostumado. Eu iria pedir sabedoria para Deus. Deus, me dá sabedoria, me dá direção. Deus, eu preciso, porque senão... E a primeira coisa que eu pediria para Deus, ou melhor, a segunda, depois da sabedoria: Senhor, que eu não venha me preocupar, que eu não venha, Senhor, esquentar a minha cabeça, que eu não venha, Senhor, deixar meus cabelos mais brancos e mais careca, que eu não venha com a minha preocupação em não ter mais esse dinheiro.
Isso eu acho que é uma das maiores preocupações da pessoa. Você não tinha, e quando você tem, você perder aquilo. Isso é uma das maiores preocupações. Você vê os grandes empresários, grandes pessoas que são milionárias, a preocupação delas é em dormir rica e acordar pobre. Nós não temos esse tipo de problemas. Nós não temos, não é? Nós não temos. Mas pessoas que têm muito dinheiro têm esse problema. Por quê? Não confiam em Deus. É como a Bíblia diz, o mamon. Mamon é o dinheiro. Pessoas confiam mais no dinheiro e deixam, é como se fosse assim, o Deus dela é o dinheiro. E nós não somos assim. Pelo menos eu não sou assim. Eu posso ter dinheiro, posso não ter dinheiro, eu confio em Deus. Eu confio em Deus. Eu posso ser pastor, como posso ser um membro comum, eu vou confiar em Deus. Eu posso ser chefe da onde eu sou, mas como posso ser um porteiro como fui, eu vou confiar em Deus. Independente do meu degrau, independente do meu patamar, eu vou confiar em Deus. Eu vou confiar em Deus. Mas Salmo de número 91 esclarece um pouquinho aquilo que aconteceu com Davi lá atrás, que deita com a mulher que já era casada, mulher de Urias, comete um adultério, e aí ele manda que mate aquela mulher, aquele homem, vai por uma guerra, vai por uma batalha para que ele morra. Só que aí o Salmo de número 91, ele começa a entender e começa a explicar para mim e para você, o que tem que acontecer. O pecado, lembre-se, o pecado, ele não pode me perturbar, ele não pode te perturbar, ele não pode nos perturbar. O pecado não pode ser uma parede entre eu e Deus. O pecado não pode ser uma divisão entre você e Deus. Não pode existir divisão entre o servo e Deus. Não pode ter essa divisão. Não tem que ter essa divisão, porque Deus, Ele já sabe os meus e os seus pecados. Deus já conhece os nossos pecados. E muitas das vezes, sabe o que está acontecendo? Você simplesmente não quer abrir a boca e confessar os seus pecados a Deus. Ele já sabe dos nossos pecados, Ele já conhece as nossas falhas, Ele sabe das nossas limitações, mas Ele quer ouvir da nossa boca. E olha só o que acontece, olha o que o Salmo de 91 nos traz. Desculpe, eu falei Salmo, Salmo 51, eu falei 91, é 51, desculpe. Salmo 51. Então a história acontece lá em 2 Samuel, aonde Davi comete esses erros, aonde Davi comete esses coisas bárbaras. Mas olha só o Salmo de número 51, preste atenção. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Aí o capítulo 2 fala assim: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu e você devemos reconhecer os nossos pecados. Nós devemos reconhecer os nossos pecados e falar perante o Pai, perante Deus. Não importa quais são os pecados, não importa quais são os pecados. Deus não vai ficar de cabelo em pé, você pode ter certeza disso. Ele sabe que somos pecadores.
Ele sabe que somos falhos, Ele sabe que decaímos ou caímos mais para a parte da carne. Ele sabe disso, Deus sabe, pois foi Ele que nos criou. Ele que nos criou, Ele que nos fez, Ele que nos deu o sopro de fôlego de vida, diz a palavra. Então Ele conhece eu e você muito mais melhor do que nós mesmos, muito mais do que você mesmo conhece a você, você pode ter certeza disso. Deus, Ele conhece, diz a palavra do Senhor, que Ele esquadrinha a minha e a sua alma. Ele esquadrinha, Ele sabe. Então, olha só, nós devemos reconhecer perante a Deus as nossas transgressões, os nossos pecados. Fale com Deus, declare para Deus, confesse a Deus os seus pecados, as suas fraquezas. Quais são as suas fraquezas? O que tem te perturbado, o que tem te tirado, o que tem criado uma divisão entre você e Deus? Nada pode criar essa divisão entre você e Deus, nada pode criar essa divisão entre eu e Deus. Porque a Bíblia fala aqui, conhecereis a verdade vos libertará. Sim, é claro que a verdade vai nos libertar, mas para a verdade me libertar, eu tenho que confessar os meus pecados. Isso é uma das verdades. Isso é uma das verdades. A pessoa às vezes fica 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos na igreja e ela não se liberta, sabe por quê? Porque ela tem receio de que Deus exclua ela de tudo. E Deus não vai fazer isso com você. Se você agir da maneira que tem que agir, não. Eu acho que a única vez que eu li na Bíblia foi quando fala que a única pessoa excluída é o próprio diabo. Ele quis ser mais que Deus. E será que eu e você, será que Deus não vai nos perdoar? Será que Deus não vai nos perdoar? Diz a palavra de Deus que o Senhor, Ele não consegue, Ele não segura a um coração contrito, a uma pessoa que se arrepende, a uma pessoa que chega aos braços deles e fala: Senhor, eu estou arrependido, Senhor, eu não aguento mais esse pecado que me assola, Senhor, tira esse pecado, Senhor, me perdoa, porque eu não aguento mais, isso tem sido mais forte do que eu. Talvez eu e você estamos precisando falar isso, declarar isso para Deus, rasgar o coração na presença de Deus. Eu uso essa expressão. Às vezes nós precisamos rasgar o coração na presença de Deus, precisamos abrir o nosso coração e despejar tudo para Deus. Uma oração sincera, uma declaração sem vírgula, sem nada, vai falando tudo, despeja tudo para Deus, tem um diálogo com Deus, uma conversa. Senhor, senta aqui, hoje eu preciso abrir minha vida para o Senhor. Senhor, eu preciso colocar minhas fraquezas, os meus pontos fracos, as minhas indecisões, as minhas dúvidas, as minhas pelejas, os meus desejos, as minhas vontades, aquilo que eu cometi de mal, aquilo que eu tenho no meu coração, aquilo que eu tenho na minha mente, aquilo que eu tenho desejo, aquilo que eu não tenho desejo, aquilo que eu quero, aquilo que eu não quero. É se abrir com Deus. Deus é o nosso amigo. Deus é o nosso amigo. Diz a palavra do Senhor que Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Será que o teu pecado tem te angustiado? O seu pecado tem tirado o sono? O seu pecado tem tirado o que? A sua impaciência ou a sua paciência? O que tem tirado o pecado de você? O pecado é uma coisa que nos consome. O pecado é como se fosse um câncer. Mas está aqui, o remédio do pecado. A palavra de Deus fala que aquele que se arrepender,
Aquele que se arrepender, o Senhor é misericordioso. Se arrepender é você esquecer, você deixar para lá tudo aquilo. Diz a palavra do Senhor que tudo se fez novo. Tudo se faz novo na minha e na sua vida quando nós nos arrependemos. Tudo se faz novo. Novidade de vida é a palavra. As boas novas, o evangelho é boas novas. Mas continua ainda. Então, olha só, Davi, ele chega à conclusão, ele olha ali e vê as suas transgressões, como foi lido aqui, mas não é só as transgressões. O versículo de número 4 ainda fala assim: contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Então Davi, ele vai perante o Senhor. Perante Deus, ele reconhece as suas transgressões, ele reconhece os seus erros. Nós devemos reconhecer que nós erramos, e muitas das vezes erramos não só um dia, mas erramos hoje, semana que vem erramos de novo, no outro mês erramos de novo, e começamos a errar de novo. Mas você e eu devemos falar assim: Senhor, eu não quero errar mais nisso aqui, eu não quero mais ser uma pessoa grossa, eu não quero mais ser uma pessoa ignorante, eu não quero mais ser uma pessoa falha, eu não quero mais ser uma pessoa assim ou assado. Coloque no meio seus pecados, nomeie os seus pecados. Não adianta nós virmos para a igreja, nós levantarmos a mão e adorar o Senhor, nós cantamos aqui, nós lemos Bíblia, nós jejuamos, e você não se arrepender dos seus pecados. Não adianta nada, não vai resolver nada. Você pode estar enganando a si mesmo, mas a Deus você não engana. Você pode estar enganando os pastores da igreja, os obreiros daqui da igreja, mas a Deus você não engana. A Deus você não vai enganar. Você não consegue enganar. E outra coisa, viu? Eu vou te falar, não pense que aqui existe fofoca, não existe fofoca não. Aqui na igreja, uma igreja que ora, uma igreja que pede a cobertura do sangue do Cordeiro, uma igreja que crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo, não existe fofoca não, existe a unção de Deus, porque diz a palavra do Senhor, que nada ficará em oculto, nada ficará encoberto, não há pecado que fique encoberto, enquanto tiver uma igreja que ora, enquanto tiver um povo que clama a Deus, enquanto tiver um povo que seja fiel a Deus, não há pecado que fique encoberto, em nome de Jesus. Eu creio nessa palavra, eu creio nessa palavra, eu creio, porque Deus revela o profundo e o oculto. Deus revela. Verso de número 5 ainda diz assim: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. E o 6 ainda fala: eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Olha só, ele reconhece suas transgressões, ele reconhece os seus erros, e ele quer ser limpo. Ele quer ser limpo das suas transgressões, ele quer ser limpo dos seus erros. É isso que Davi está pedindo para Deus, é isso que nós devemos pedir para Deus, é isso que nós devemos falar: Senhor, aquilo que aquilo que o inimigo usava para separar, para eu não ter contato com o Senhor, para eu não ter proximidade com Deus, Senhor, eu quero ser limpo. Senhor, me dá vestes novas, eu quero ser purificado, eu quero ser limpo. Senhor, começa a colocar coisas novas na minha vida, eu quero ter mais proximidade contigo, eu quero ter mais intimidade com o Senhor. Isso é ser limpo. Isso é ser limpo perante Deus, isso é ser limpo perante o Pai, é você chegar da maneira que você é.
Eu não preciso estar de terno na presença de Deus. Eu não preciso estar bem arrumado na presença de Deus. Eu não preciso estar limpinho na presença de Deus. Eu preciso estar com o meu coração aberto para Deus. Eu preciso estar com o meu coração aberto para Deus e falar: Senhor, entre e faz morada, porque eu quero ser uma nova criatura. Eu quero, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Isso que eu quero. Não tem pecado, não existe pecado, não existe pecado. Existe um pecado, existe um pecado que a Bíblia fala, e esse pecado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse pecado, mas você vê aqui, olha só, Davi cometeu as transgressões dele, cometeu os pecados dele. Olha quem ele está aqui, a quem ele foi recorrer. Ele foi recorrer ao rei? Não. Ele foi recorrer a quem? Ao próprio Deus, ao próprio Senhor. Ele já tinha pago o pecado dele, ele já tinha, se eu posso usar essa expressão, ele já tinha pago. Ele já tinha aquilo que ele plantou, ele tinha colhido. Aquilo que ele plantou, ele colheu. Depois você se reporte em 2 Samuel 12, lê o capítulo 12 na sua casa, você vai ver o que aconteceu. Você vai ver. Mas aí ele quer perante Deus, ele explica, ele fala, ele se abre: Senhor, as minhas transgressões são essas, os meus erros são esses, o meu desejo é ser limpo. E ele ainda fala assim, a partir do versículo 10, pule para o versículo 10, Salmo 51, verso número 10, ele fala assim então: cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus. Ele está falando: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ele pede para Deus: Senhor, eu quero novo, eu quero que o Senhor pode. Ele começa a falar com Deus, e aqui eu vejo que ele começa a volta da intimidade com Deus. Ele começa a falar mais sinceramente com Deus, muito mais, porque ele vê: poxa, olha, eu confessei. Quando nós começamos a confessar as nossas transgressões, os nossos erros, e pedimos para Deus: ó Senhor, eu quero ser limpo, eu quero ser uma nova criatura, eu quero vestes novas. Você vai vendo que Deus vai criando uma intimidade com Deus. Você já começa a não ter mais tanto receio em falar com Deus. E aí aqui ele fala assim: Senhor, me dá ouvidos espirituais, me dá boca espiritual, me dá olho espiritual, para que eu possa contemplar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida, para que eu possa ouvir a tua voz, para que eu possa, Senhor, enxergar tudo aquilo que o Senhor tem para mim, para que eu possa falar a beleza da tua santidade, mesmo, Senhor, com aquilo que eu fiz, mas eu quero ainda falar daquilo que o Senhor pode fazer e daquilo que o Senhor está fazendo. Isso é você começar a falar do reino. Você começa a falar do reino, sabe por quê? Você tem ali, uma certa autoridade. Você tem uma certa autoridade porque você viu o que Deus fez na sua vida. Você viu o que Deus fez na sua vida. Você começa a ver o que Deus fez na sua vida. Você começa a não viver de testemunhos de outros, mas você começa a contar o seu próprio testemunho. Você começa a edificar vidas com aquilo. Você começa a falar: ei, não é o que eu ouvi, mas é o que Deus fez na minha vida. Ei, não é o que eu vi alguém passar, mas é o que eu passei. Olha, não é que Deus faz, Deus fez e vai fazer na sua vida. Você começa a ter autoridade no Espírito Santo. Você fala assim: não, eu não ouvi falar, não, foi Deus que fez na minha vida. Eu vi Deus fazendo na minha vida, por isso que hoje eu sou a pessoa que sou. Hoje eu sou liberto no sangue lavado de Jesus Cristo. Isso é autoridade espiritual. Isso é autoridade espiritual. Isso é o pecado não fazer mais parte da sua vida. Isso é o pecado não criar mais obstáculo entre você e Deus. Isso é nós cremos no Evangelho. Isso é você olhar para Deus e falar assim: esse Deus que eu sirvo viva e reina para sempre. Esse Deus é o Deus. Esse Deus é o Deus que eu não me arrependo desde o dia que eu levantei a minha mão.
Esse Deus, eu tenho a convicção que Ele está escrevendo cada vez que vem uma pessoa aqui e aceita Jesus, ou melhor, Jesus nos aceita, Ele escreve o nosso nome no livro da vida. Esse Deus eu creio, esse Deus está aqui nesse lugar. E aí vem a parte que eu mais amo, a parte que eu fico assim, extasiado, a parte que eu fico assim, que eu falo assim: meu Deus, como Deus é Deus, como Deus é maravilhoso, como Deus é grandioso. E aí vem aquela palavra que o pastor Aloysio leu aqui em Romanos: porque dele e para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Que coisa maravilhosa. Olha só o que fala o verso número 11: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Aqui o cara já está extasiado. Davi já está extasiado. Davi já está aqui, ele está em coma espiritual. Ele está extasiado. Ele está falando: como o Deus que eu sirvo é maravilhoso, como o Deus que eu sirvo é esplendoroso, como o Deus que eu sirvo é grande, como Deus pode todas as coisas, como Deus é tremendo, como Deus é amor, como Deus é misericórdia, como Deus, como vem aquela palavra, como Deus, Ele veio para os perdidos, Ele veio para os feridos de coração e de alma. Davi estava ferido naquele momento que Davi chegou perante Deus, ele estava ferido. Imagina num soldado ferido, um soldado que foi para a guerra, está todo ferido. É assim que eu vejo Davi. Não é que a Bíblia fala isso não, mas é assim que eu vejo Davi na situação, chegando perante Deus. E agora eu queria que por um instante só, eu queria que você fechasse os seus olhos e baixe a sua cabeça por um instante só, por favor. Só por um instante só. Só por um instante. Nós acabamos de ler que Davi, ele comete 2 pecados. Ele comete 2 pecados que deixam qualquer ser humano arrasado. Talvez naquele momento, como diz a palavra, o pecado ele cega a pessoa. Mas depois Davi começa a refletir naquilo que ele cometeu. Davi começa a pagar os preços. Ele começa a colher aquilo que ele plantou. E ele começa a enxergar as coisas. Ele começa a olhar as coisas, mas nosso Deus é tão misericordioso. Nosso Deus é tão fiel, tão justo. E depois que Davi colhe ali o que ele plantou, vem um filho com a própria Betseba, filho chamado Salomão. Agora eu trago isso para minha e para a sua vida, que você continue com a cabeça baixa, com os olhos fechados, e que você reflita, que eu também possa refletir, porque essa palavra, quando eu comecei a ler essa palavra, e o Senhor também falou comigo, é claro, muito, de uma maneira como sempre fala na palavra, e eu comecei a ver: Senhor, quantos pecados também eu já cometi.
Quantas coisas, Senhor, eu já errei, quantos pecados. E aí eu começo a ver na vida de Davi, começo a ver na minha vida, começo a enxergar na sua vida o Deus grande que nós servimos, porque Ele está sempre pedindo para nós, sempre com os braços abertos e falando assim: filho meu, se arrepende dos seus maus caminhos, se arrepende dos seus pecados. É só isso que eu preciso para agir na sua vida, é só isso que eu preciso para fazer de você um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Eu só preciso disso. Eu só preciso disso. E muitas das vezes o Espírito Santo, Ele fala comigo e fala com você. Às vezes o Espírito Santo pede para eu e você perdoar coisas tão mais leves, coisas tão mais simples, e nós não perdoamos. E aí eu começo a analisar na minha vida, e você pode analisar na sua também, como que o Espírito Santo vai trabalhar, como que o Espírito Santo vai agir, se nós não deixamos Ele agir, se nós não deixamos Ele fazer a obra em nossas vidas. Davi pecou, sim, é verdade, a Bíblia diz, mas ele reconhece, ele paga pelos seus erros. Aquilo que nós pecamos, meu amado, minha amada, nós vamos pagar por esses erros. Mas a grande maravilha de Deus é que Ele vai estar de braços abertos falando: filho meu, filha minha, eu esperava tanto por esse momento, que você se arrependesse, que você pedisse perdão pelos seus pecados. É só isso que eu queria ouvir. Ele fala para mim e para você essa noite. E mais uma vez eu pergunto, Deus pergunta para mim e para você: quais são os pecados que têm nos afastado de Deus? Se Deus tem tantas coisas boas para nós, por que nós vamos deixar pecados tão pequenos, pecados assim que seria tão fáceis de resolver? Oh Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, como o Senhor falou através da palavra, Senhor, oh Deus, Pai, toque em corações que estão aqui, talvez ainda fechados, mentes que estão, Senhor, muitas das vezes, Senhor, estão trancafiadas, Pai, mas o Teu Espírito pode, Senhor, tocar nessas vidas, como tocou em nossas vidas, como tem tocado a cada dia. Senhor, o Senhor é Deus, Pai, o Senhor é Deus que tudo pode, o Senhor é Deus que está no controle. Faça, Senhor, grandes coisas aqui, Pai, eu creio. Amém, igreja? Aleluias. Que você possa estar atento em tudo aquilo que o Senhor falou conosco essa noite, porque nós não podemos deixar o pecado nos separar de Deus. Não podemos deixar aquilo que tem te afligido, aquilo que tem me afligido, separar de Deus. Porque eu tenho certeza que você, depois que você se arrepender, você vai falar: por que eu não fiz isso antes? Por que eu não fiz isso antes? Por que eu não agi dessa maneira antes? Às vezes a gente vê alguns vídeos na internet e nós podemos analisar, a vida é tão curta, não é? É como um vento, como uma fumaça a nossa vida. Então assim, se Deus falou com você hoje, faça como aquela palavra que está escrita: oração.
Ore e tome a ação que você precisa tomar. Fale com Deus, fale com o Espírito Santo. Ore na sua casa. Venha nos cultos aqui às 17 horas. Temos aos domingos as orações. Aos sábados, sábado sim, sábado não, temos orações. Ore e peça para o Espírito Santo de Deus revelar a você. Vamos louvar um pedacinho? Enquanto nós estamos louvando, pode ficar sentado mesmo. Se você sentir de Deus e quiser vir até a frente, aceitar Jesus, ou se reconciliar com Deus, venha. Venha. Deus está aqui e sempre vai estar de braços abertos. Sempre vai estar com os braços abertos. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Senhor, que o teu Espírito Santo possa tocar em vidas aqui essa noite, assim como o Senhor tocou na minha vida, Pai. Assim, Deus, como eu preciso, Senhor, dessa palavra. Assim, Senhor, como eu preciso reconhecer as minhas transgressões. Eu preciso conhecer os meus erros. Eu preciso, Senhor, admitir que eu quero ser limpo. Senhor, eu preciso do teu Espírito Santo. Eu preciso, Senhor, e eu quero, Senhor, a morada, Senhor. Eu quero a vida eterna, Senhor, na morada celestial. É o que eu mais desejo, é o que eu mais anseio, Senhor. Mas para isso eu preciso estar limpo perante o Senhor. Se tem alguém aqui essa noite que queira estar limpo perante Deus, venha até a frente. Venha até a frente. O que você vai fazer aqui à frente é confessar o Senhor perante os homens, como diz a palavra. Se você fala assim: eu já confessei, pastor, e está afastado do Senhor, venha até aqui à frente e se reconcilie com Deus. Essa é a sua grande oportunidade de hoje que Deus está dando. Em nome de Jesus. E eu creio que podemos ser, sim, podemos ser homens e mulheres de Deus. Podemos ser usados para anunciar o Evangelho, porque está escrito em Mateus: ide por todo mundo e anunciar o Evangelho.
E é para isso que o Senhor nos chama, para isso que o Senhor nos chamou, e está chamando a cada um de nós, amém? Se não tem ninguém, Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Quer vir orar, pastor? Aleluia. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Fiquem todos em pé, por gentileza. Vamos finalizar. Senhor Deus, quero te agradecer por este culto maravilhoso. Que possamos sim, Pai, nos consertar e andar na tua santa presença. Creio que amanhã estaremos nos grupos pequenos, se assim o Senhor nos permitir acordar. Estaremos domingo, se assim, aqui no culto, se o Senhor assim nos permitir, papai, estar vivo. Estaremos no sábado, se assim o Senhor nos permitir estar vivo no sábado. Mas nós não vamos perder a oportunidade de estarmos juntos te adorando. Isso é a nossa prioridade. Não é mais nada, não é a fazer de casa, nem visita, não. É estarmos juntos para te adorar. Espero o teu povo em paz, com segurança, e continuemos tendo uma semana abençoada, dirigida pelo Senhor. É o que eu declaro para a sua vida e na sua casa, em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Lá na cantina tem bolo de chocolate, salgados, dá uma pulinha lá na cantina, e também está nos ajudando na reforma na igreja. Deus abençoe, está encerrado.